Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1068. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Palmeiras e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Segundo jogo Cuiabá e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo Vasco da Gama e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Ituano e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo Tombense e Sampaio Correia pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Sampaio Correia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sexto jogo Atlético Mineiro e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo Coritiba e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo Botafogo da Paraíba e Brusque pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo da Paraíba a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Brusque nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo Santos e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo Fluminense Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 11º jogo Bragantino e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 5 vitórias. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 12º jogo Fortaleza e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo Grêmio e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 14º jogo Figueirense e CSA pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Figueirense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o CSA nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.